Oi, gente, tudo bom? Bom dia para vocês. Aqui é a professora Alessandra. Quero dar para vocês os parabéns por estarem acordados cedo. Eu espero que todos estejam realmente assistindo essa aula pela manhã, bem cedinho, que todo mundo já tenha tomado seu banhozinho, não é isso? Bom, aula passada, sexta-feira, a gente fez uma live pelo Zoom e tal. Eu ensinei umas coisinhas novas, mas alguns alunos não estavam presentes na live, então eu vou retomar o assunto e vou prosseguir, tá? Só que eu vou retomar de forma mais rápida. Eu passei dever de casa desse assunto, né, que eu já tinha passado. O gabarito já está na plataforma e agora a gente vai falar aqui de novo do assunto e aprofundar, beleza? Continuação de funções. Bom, nós já falamos sobre relações, falamos sobre os diagramas, falamos dessas flechas. Agora, a gente tem que saber reconhecer se uma relação é uma função realmente. E para isso, existem algumas regras. Quais são? Quando você tem o conjunto A, eu vou chamar de conjunto da partida e o B de chegada, tá bom? Eu sei que isso aqui é uma função porque cada elemento do A está relacionado a algum elemento de B. Ou seja, não pode sobrar elemento em A, beleza? Em A não pode sobrar elemento, tá? Beleza. Então, isso aqui é uma função. Agora, no B, liberado, pode sobrar. Não tem problema nenhum, tá? Seguindo. Aqui, eu até não escrevi pra gente poder continuar. Nesse caso aqui, seria uma função? Tempo pra você pensar. Não, né? Não é uma função. Por quê? Justamente aquele assunto que eu te falei. Esse cara aqui tá sobrando. Se ele tá sobrando, então não é função. Ok? Mais um exemplo. A gente aqui tem uma situação em que, se você perceber, aqui no conjunto de partida saem setas do mesmo elemento. Bom, o que isso quer dizer? Se você considerar que é um macete que eu passo, eu falei isso na aula passada, eu acho que ajuda muito os meus alunos sempre que eu dou essa matéria. Eu botei até aqui um F. Se você considerar esse F aqui como filho, tá? E esse M aqui como uma mãe, eu te pergunto, um filho tem quantas mães? Só uma, né? Biológica, só pode ser uma mãe. Então, olha só, partindo daqui, saiu duas setas. Então, tá dizendo que ele tem duas mães. Não é uma função. Por mais que todos estejam participando, não é uma função. Outro exemplo. Nesse caso aqui, repara que na chegada eu tenho setinhas chegando no mesmo número. Tô saindo uma só de cada, tá vendo? Ok, todo mundo tá participando, tudo bem. E aqui, lembra da história? Filho e mãe. Vem cá, um filho tem uma mãe, certo? Certo. O outro filho pode ter a mesma mãe que ele. Você não tem irmão?
Não sei, né? Não sei se no seu caso, mas não existem os irmãos? Então, irmãos podem ter a mesma mãe, tá? Tô com a participação especial do meu filho de 5 anos, mas a gente vai conseguir. Como eu estava falando, então parte do filho para uma mãe, do outro filho para a mesma mãe, não tem problema. Do outro filho para uma mãe, de outro filho para a mesma mãe. E ainda por cima, eu tenho essa sobra aqui, mas lembra que a gente combinou? Se sobrar elemento aqui, não tem problema. Portanto, isso aqui é uma função. Lembrando que toda função é uma relação, tá, gente? Por isso, primeiro a gente estudou as relações, depois a gente estudou as funções. Deixa eu ajeitar aqui, pra não ficar torto. Acho que tá melhor. Bom, agora a gente vai falar sobre domínio, imagem e contradomínio. Olha só, o domínio sempre vai ser o conjunto A, ou o conjunto da saída, vai que muda o número. Normalmente não, mas a letra. Mas esse é o domínio. Então, toda essa galera aqui faz parte do meu conjunto do domínio. Menos 2, 0, 4, 10. Tudo bem? Vou subir aqui, porque senão não vai dar pra ver mais embaixo. Aí, a gente tem a imagem. A imagem é a galera que participa da função. Então, quem é que está participando da função? Porque o 5 tá sobrando, correto? Ele tá aqui, mas ele tá sobrando. Não tem par, não tem nenhuma seta ligada a ele. Então, a imagem... Vou outra cor. Vai ser menos 1, 3, 8 e 11. E quem é o contradomínio? Gente, o contradomínio nada mais é do que o conjunto B todo. Esse é o contradomínio. Todo esse conjunto é o contradomínio, ou seja, é o menos 1, 3, 5, 8, 11, deixei alguém de fora? Menos 1, 8, 3, 9. Acho que foi todo mundo aqui. Beleza? Então, acho que ficou clara essa questão do domínio, do contradomínio e da imagem. Isso aqui é para a gente verificar quando é o domínio, o contradomínio e a imagem nesse tipo de diagrama, nesse tipo de situação. A gente vai ver agora nas funções quando elas estão na forma de lei, que nós já falamos, que são quando elas aparecem em forma de equação, né? Então, gente, continuando. Lei de uma função. A gente falou sobre a questão de que toda função ela tem uma lei, ou seja, uma equação que é a base por onde passam todos os cálculos. É como se fosse realmente a existência, né, do determinado problema. É essa lei. A lei aqui, no caso, é isso aqui. Falamos na aula passada que f de x é a mesma coisa que y. Eu uso ou f de x ou uso y, tá? E aí também acho que falamos desse cálculo aqui. Mas vamos lá. Como que a gente calcula? Vou falar. F de 2. Isso é meio torto, né? F de 2.
Olha só, o 2 não tá no lugar do x? Simples, eu só vou substituir o x por 2 na lei que eu já tenho. A lei é essa. Então, vamos lá. 2 no lugar do x ao quadrado menos 1. Isso vai dar 2 ao quadrado dá 4, né? 4 menos 1, 3. Então, o valor de f de 2 é 3. Tudo bem? Agora, quando a gente fala de x para f de x igual a 0. Então, olha só, eu tô aqui dizendo que o f de x vale 0. Então, quem tem que ser substituído é o f de x, não é o x, tá? Eu quero saber o valor do x para que f de x seja igual a 0. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. A lei é aquela ali. No lugar dessa lei, eu vou colocar 0. 0 igual, no lugar desse f de x, né, no caso, igual a x ao quadrado menos 1. Tá, isso aqui você já sabe que a gente pode fazer x ao quadrado igual a 1. Isso vai dar x igual a mais ou menos raiz de 1, que dá 1. Certo? Não sei se deu para mostrar o cálculo todo. Deixa eu ver aqui, ó. Tá bom, gente? Até aqui, eu acho que tá bem tranquilo de acompanhar. Bom, agora a gente vai falar do macetão do domínio. Mas eu vou quebrar o vídeo. Eu vou encerrar esse vídeo aqui e vou começar outro depois com esse assunto, tá? A gente já se fala. Beijo!